No passado, ou no mundo sacralizado, as leis da igreja regiam o nascimento, a vida e a morte. Os batizados, os casamentos e os funerais aproximavam os homens dos deuses, mas também aproximavam os homens de outros homens. Nessas cerimônias compareciam toda a comunidade, parentes, vizinhos, amigos, conhecidos. Essas cerimônias que colocavam o sujeito diante de um vínculo mais íntimo com o divino, também colocaria o sujeito mais próximo de outros homens. O batizado era algo fundamental na vida do passado. Com a criação do padrinho e do afilhado, estava então criado um vínculo social, obviamente não um vínculo sanguíneo, mas havia ali um poderoso vínculo social no qual o padrinho se comprometia em cuidar, em proteger, em ajudar aquele afilhado, sempre que fosse necessário. E em troca, a família do afilhado realizaria alguns favores para a família do padrinho. Então havia uma troca de favores entre o padrinho, a família do padrinho e a família do afilhado. Uma troca de favores essa que era muito importante no passado. Ser batizado no passado era algo fundamental. A mortalidade infantil era altíssima, raríssimos eram os que vingavam, Quase todos morriam. A mortalidade infantil no primeiro ano de vida era muito, muito alta. E qual era a causa dessa mortalidade tão alta no primeiro ano de vida? Os seres malignos do outro mundo. Os seres malignos, as bruxas, os feiticeiros, os lobisomens, os vampiros, vinham e atacavam aquela criança, matando aquela criança. Portanto, era necessário batizar aquela criança, criar o padrinho, Era necessário batizar a criança para que aquele bebê não fosse perturbado, não fosse ferido, não fosse machucado por esses seres malignos do outro mundo. Mas, se Deus quisesse e o pior acontecesse e aquela criança morresse, ela não iria para o limbo, ela iria para junto de Cristo, onde se transformaria no anjinho e viveria ao lado de Cristo por toda a eternidade. Portanto, a criação do padrinho, a realização do batizado iria proteger esse bebê contra esses seres malignos do outro mundo. E caso essa proteção não fosse tão eficaz por um ou outro motivo, a protegeria no outro mundo, não deixando ela ir para o limbo, mas levando-a para perto de Jesus. Batizar, então, era proteger-se contra os seres malignos do outro mundo, mas também batizar queria dizer criar vínculos, ampliar e solidificar vínculos sociais. As moças eram alertadas de que não podiam caminhar por determinados lugares perigosos, lugares mal afamados, porque se essas moças por lá perambulassem, poderiam ser abordadas por um ser maligno do outro mundo, como um vampiro. Então esse ser se apresentava muitas vezes de um modo sedutor. E essas moças, portanto, não poderiam
caminhar por aqueles lugares. Quando essas moças deixavam de caminhar por esses lugares, elas ficariam a salvo dos seres malignos do outro mundo, mas também elas ficariam a salvo de tentações bem terrenas. Com isso, elas preservariam a sua honra, permitindo-as fazer um bom casamento mais para frente. Então elas não seriam prejudicadas por essa fama ruim que ela ganharia se ela fosse seduzida por um desses seres malignos ou por um desses seres bem mais terrenos. Os rapazes também eram alertados de que não podiam perambular por determinados lugares, principalmente lugares onde haviam bordéis, porque era uma prática pecaminosa, e como era uma prática pecaminosa, atraía a atenção dos seres malignos do outro mundo, e esses seres poderiam atacá-lo. Os rapazes, então, evitavam, de andar, de perambular, de ir por esses lugares mal afamados. Com isso, eles se preservavam dos seres malignos do outro mundo, mas também se preservavam das tentações terrenas. Com isso, preservavam a sua honra e isso iria ajudar muito no futuro, ao se tornarem comerciantes, ao quererem fazer os negócios, ou até mesmo quando ele quisesse se casar. Então, para a construção dos vínculos matrimoniais, nenhuma família iria querer se unir a uma outra família cujo rapaz fosse um rapaz mal falado. Portanto, ao se afastar das tentações do outro mundo, ele também se afastava das tentações do nosso mundo tão conhecido, do nosso mundo tão terreno. No passado, os ritos religiosos que serviram para afastar os seres malignos do outro mundo, entre eles o vampiro, esses mesmos ritos irão contribuir enormemente para a manutenção e fortalecimento da coesão social.